Amém. Senhor Jesus, irmãos, graças a Deus por mais uma reunião. Essa reunião é uma reunião especial, que nós podemos já lembrar a morte e a ressurreição do Senhor. A vitória do Senhor sobre a morte. E essa também é a nossa vitória, né? A morte do Senhor foi ali a nossa morte. E a sua ressurreição também é a nossa ressurreição. Por isso nós podemos participar desse pão e desse cálice, porque nós nos identificamos com essa obra de amor. Graças a Deus. Irmãos, o sentimento que nós tivemos na comunhão com os irmãos foi de... Hoje nós vemos a mensagem 2 da série que está sendo ministrada pelo irmão Pedro aos domingos, que diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? E essa é a segunda mensagem às 7 igrejas de Apocalipse, Sardes, e o título é Os Fatores da Decadência da Igreja. Graças a Deus, porque nós estamos num processo de restauração da igreja, amém? Senhor Jesus, irmãos, isso é muita misericórdia de Deus para conosco, né? Nos colocar na restauração da igreja. Se nós estamos no processo de restauração, é porque a igreja passou por um processo de degradação. Então, nessa mensagem, nós vamos ver que qual foi o fator principal. Nós vimos na semana passada um deles, hoje nós vamos ver o segundo fator, que levou a igreja a uma situação de degradação. Alguns teólogos falam até que a igreja chegou num período das trevas, porque realmente nesse período não havia a palavra de Deus. A palavra de Deus estava oculta, na verdade ela estava aprisionada por uma elite religiosa que não queria que os cristãos tivessem acesso à palavra. Então eles esconderam a palavra e exerceram ali o seu domínio, um domínio humano sobre os cristãos. Mas o Senhor não deixou essa situação permanecer e Ele começou o processo de restauração da igreja, né? E nós vamos ver sobre esse outro item. O primeiro item falado na semana passada, os irmãos lembram qual foi? Qual foi o primeiro item principal, o Jordão compartilhou na semana passada, que foi o ponto central que Deus chamou a atenção da igreja em Éfeso. A perda do primeiro amor. Então está lá no livro de Apocalipse. Senhor Jesus, em Éfeso, né? Apocalipse capítulo 2, nós vimos ali que Deus teceu vários elogios à igreja em Éfeso, né? Falou assim: conheço as tuas obras, então eles tinham bastante obra, tanto o teu labor, eles tinham um labor, né? Como a tua perseverança, eles não desistiam com facilidade, eles perseveravam, não suportavam homens maus, então eles buscavam, né, ser pessoas corretas diante do Senhor, colocaram à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não eram, ou seja, eles não aceitaram falsidade, né? E os achaste mentirosos, e tens perseveranças, suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. O Jordão falou assim: olha, diante de tantas qualidades que o Senhor fala aqui para a igreja em Éfeso, quem de nós diria que existe um problema ali, né? Eu creio que se o Senhor tecesse esses elogios para nós íamos ficar muito felizes, né? Falar, puxa, graças a Deus, a igreja está indo bem, né? Perseverança, labor, não tem falsidade aqui no meio, né? Buscando ser pessoas boas, pessoas corretas, suportar prova por causa do nome do Senhor e não desanimar, Senhor Jesus. Mas o Senhor falou assim: olha, tenho porém, versículo 4, né? Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E algo que nós vimos na mensagem passada é que abandonar o primeiro amor é algo muito sutil. Diante de uma igreja com tantas qualidades, ali ainda tinha a perda do primeiro amor.
Irmãos, e o começo de toda a degradação foi a perda do primeiro amor. Então, na semana passada, o Senhor nos chamou a atenção para que nós tomássemos cuidado no nosso viver cristão, para que nós não tenhamos um viver cheio de obras, cheio de algo exterior, cheio de aparências, cheio de perseverança, mas lá dentro tem um problema grave, que é a perda do primeiro amor. Então, que o Senhor nos abençoe, tenha misericórdia de nós e nos faça perseverar nesse primeiro amor, né? Senhor Jesus, e hoje, diante desse sentimento de falar sobre a degradação da igreja, nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra, a importância da palavra no viver cristão, na nossa vida, e o problema que pode ocasionar na nossa vida a falta da palavra. Nós cantamos no hino anterior, dizia assim, a Bíblia nos fala, né, que sem palavra o seu povo se corrompe. Irmãos, o começo da degradação foi perder o primeiro amor, e a partir do momento que perde o primeiro amor, perde também a fome e a sede pela palavra. Então já não tem aquele amor pelo Senhor. A primeira atitude é deixar a palavra de lado. E uma vez que nós abandonamos a palavra fica de lado, a degradação vem, né? Sem palavra o seu povo se corrompe, mas ao achá-la, prospera em seu viver. Então a igreja passou por um período de degradação onde a palavra foi escondida, né? Mas graças a Deus que a palavra depois foi novamente revelada e achada. E nós podemos dizer, nos nossos dias atuais, o Senhor tem escancarado o seu coração e tem falado de maneira intensa conosco. E isso tem feito uma obra, né? A obra de restauração da igreja vem por meio da palavra. Graças a Deus. Irmãos, primeiro, quando nós olhamos para a importância da palavra, nessa introdução, falar um pouquinho sobre a palavra no sentido de palavra humana, né? A nossa palavra de conversação, o nosso falar. Nós sabemos que o ser humano é o único ser criado por Deus que usa a palavra para se comunicar. Então, nenhum outro animal fala um para o outro e se comunica por meio da palavra. E por meio da palavra, irmãos, nós podemos nos comunicar, nós podemos nos expressar, as pessoas passam a nos conhecer, nós podemos mostrar quais são os nossos desejos, as nossas dificuldades. E quando não tem conversa, tem confusão, né? Faltou palavra, vai começar a ter problema. Imagina se nós formos fazer um trabalho juntos, imagina o César, o irmão Cezinha está aqui com a gente, né, arquiteto. Imagina se nós formos falar assim, vamos construir uma obra, vamos fazer uma casa, mas ninguém conversa um com o outro. Coloca lá os melhores engenheiros, os melhores arquitetos, os melhores pedreiros, uma empreiteira muito boa para construir, uma construtora muito boa, só que eles não conversam, não tem palavra, todo mundo quieto, né? Como que vai sair algo se não existe um projeto, não existe discussão entre eles, organização? Irmãos, tudo isso vem por meio da palavra, né? Muitas vezes os nossos relacionamentos, as dificuldades vêm por falta de palavra, né? Por falta de conversar, sentar e conversar. Às vezes uma dificuldade que a gente senta, conversa, expõe as dificuldades, expõe as soluções, né? Eu não gosto assim, isso me incomoda, né? Pronto, por meio da conversa, por meio da palavra, as coisas se resolvem. Um casamento onde não tem palavra, onde não tem conversa, né? Qualquer relacionamento que não tem conversa, vai ter dificuldade, né? Você faz uma coisa, aí a pessoa não fala nada, ela só olha. Aí você pensa assim, né? Será que esse olhar foi um olhar aprovando? Foi um olhar desaprovando? Será que eu devo continuar? Será que eu devo parar? Então, é importante nós termos na nossa vida a palavra, né? Então, Deus, da mesma forma, se relaciona conosco por meio da sua palavra. É por meio de falar que nós conhecemos a Deus, que nós podemos conhecer o seu coração e o seu plano. Se nós tirarmos o falar de Deus, irmãos, nós vamos perder totalmente a direção de como viver segundo a vontade de Deus, de como agradá-lo. Então, por isso que o Senhor Jesus, né, ele já estava lá no princípio. João no capítulo 1 fala assim, no princípio era a palavra.
A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Irmãos, olha o tamanho da importância da palavra, né? A Bíblia fala assim que a palavra é o próprio Deus. Senhor Jesus. É importante ou não é? A palavra. Irmãos, se o Senhor conseguir nessa noite nos tocar e mostrar para nós a importância da palavra e gerar em nós um sentimento de arrependimento, para aqueles que precisam de arrependimento, em estar afastado da palavra, não se dedicando à palavra, ou gerar um sentimento de mais desejo e mais fome, assim, não, já tenho um viver de busca na palavra, de leitura da palavra, mas eu preciso de algo mais, eu preciso de mais, né? Eu creio que o sentimento de Deus foi atingido nessa noite. Irmãos, porque isso é muito importante e é fundamental para o nosso viver cristão, né? O amor ao Senhor, aquele primeiro amor, ele é sustentado, irmãos, pela palavra, né? Então nós podemos até pensar assim, por que os irmãos eles perderam o seu primeiro amor? Uma das coisas que nos leva a perder o primeiro amor é perder o contato com a palavra. É muito bom nós reunirmos, nós temos o viver da igreja, mas se nós não tivermos contato com a palavra, no nosso meio não for abundante a palavra, a revelação do Senhor, o falar do Senhor, nós vamos cair num sistema de degradação, num processo de degradação. Senhor Jesus. E essa palavra, que lá no princípio era o próprio Deus, ela se fez carne. O Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 14. Aleluia. Senhor Jesus, essa palavra, que é o próprio Deus, ela não ficou ali no céu, mas ela veio até nós. João 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Senhor Jesus. Irmãos, essa palavra é o próprio Deus, e o próprio Deus veio até nós e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E as pessoas que estavam ali com ele tiveram o privilégio de ver o próprio Deus encarnado, de ouvir a própria palavra que era o próprio Deus, e as pessoas, elas se encantavam com o falar de Jesus. Jesus falava e as pessoas o seguiam, multidões o seguiam, né? Para alguns discípulos o Senhor Jesus falou assim, olha, vem e segue-me. As pessoas largavam tudo e seguiam o Senhor, né? Sem perguntar, mas o senhor está indo para onde? O que o senhor está fazendo? Né? Qual que é o seu plano? Qual que é o seu projeto de vida? Como é que vai ser? O Senhor só falava assim, olha, vem e segue-me. E a palavra do Senhor atraía as pessoas. O falar do Senhor atraía. O Senhor falava, as multidões se assentavam para poder ouvir o Senhor falando. Porque a palavra do Senhor era o próprio Deus. O Senhor Jesus ele não falava apenas para transmitir conhecimento. Mas quando o Senhor falava, era o próprio Deus chegando até as pessoas. Era o próprio Deus entrando nas pessoas, por meio da fé. Essa é a diferença do falar de Deus para o nosso falar, para a nossa conversa. A nossa conversa a gente transmite informação, transmite sentimentos, mas quando nós tocamos no falar de Deus, irmãos, nós podemos transmitir para as pessoas o próprio Deus, a vida de Deus, Senhor Jesus. Irmãos, isso vem por meio da pregação do Evangelho e por meio da fé. Então, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós falamos do Senhor, né, esse Senhor que lá como homem, como um ser humano, ele falava e conseguia introduzir vida nas pessoas. Irmãos, hoje nós somos esses canais, né? Nós vimos lá sendo limpos os canais, Deus em nós terá o seu fluir. Então hoje o Senhor usa esses canais da graça que somos cada um de nós. Senhor Jesus, esse é o sentimento do Senhor com relação à sua palavra. O Senhor ele não quer que nós tenhamos a palavra apenas no âmbito de conhecimento e informação. Irmãos, isso não muda o nosso viver, né? Isso não traz vida para nós. Quando Lázaro morreu,
o Senhor Jesus falou assim, olha, ele vai ressuscitar no último dia, né? Eu sou a ressurreição e a vida. E ali estava Marta, Maria, e elas falavam assim, eu sei, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar, eu sei. Irmão, saber não mudou a vida de Lázaro, né? O conhecimento, a esfera do conhecimento, da discussão, da filosofia, não muda a situação de alguém que está morto como Lázaro. Mas quando o Senhor chamou ele e falou assim, Lázaro, vem para fora. Aquela palavra trouxe vida para ele. Então, o nosso sentimento com relação à palavra do Senhor, irmãos, não é examinar a Escritura como muitos estudiosos ali da época do Senhor, né, eles examinavam as Escrituras porque eles julgavam ter nela a vida eterna. E o Senhor falou, olha, de fato, elas testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, eles estavam apenas na esfera do conhecimento, da informação, mas o que o Senhor queria dar para eles era a vida. E a vida está na palavra, né? A gente viu que a gente pode desfrutar essa palavra que é o próprio Deus por meio da leitura da Bíblia, por meio do compartilhar dos irmãos, por meio da comunhão, onde está sendo falado a palavra de Deus, Deus está sendo jorrado e a gente pode desfrutar e receber dessa vida. Senhor Jesus. E desde o Antigo Testamento, nós vimos também na semana passada, lá em Deuteronômio, queria ler com os irmãos novamente, no capítulo 6, o Senhor mostrou a importância dessa palavra. Deuteronômio no capítulo 6, o versículo 1. Senhor Jesus. Aleluia. Ele diz assim, Deuteronômio capítulo 6, versículo 1, o Senhor deu um princípio muito importante para o povo de Israel com relação à sua palavra. Ele diz assim, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Então, naquele momento eles estavam saindo do Egito, e o Senhor deu essa ordenança para eles, com o objetivo de possuir a boa terra. Então, ele falou assim, quando vocês forem ali para possuir a boa terra, vocês precisam praticar isso aqui. Irmão, essa boa terra para nós é uma figura de Cristo. Cristo é a boa terra para nós. Então, se nós queremos possuir Cristo, tomar posse de Cristo, desfrutar dessa boa terra, desse Cristo, nós precisamos dar atenção para isso que está sendo falado aqui. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que manda leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de seus pais. Ouve, Israel, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Senhor Jesus, irmãos, esse aqui é o primeiro amor, né? É o princípio do primeiro amor. Amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Irmãos, para nós praticarmos o amor ao Senhor, né? De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, nós precisamos dessas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Irmão, se a palavra do Senhor estiver no nosso coração, o resultado é nós praticarmos o primeiro amor. Se nós não tivermos a palavra no nosso coração, o amor também vai se esfriar. O versículo 7 fala assim, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também se atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Senhor Jesus, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. Aí ele fala das casas, fala que no versículo 12, né, para lembrar que o Senhor os tirou do Egito. E, Senhor Jesus,
no versículo 17, ele fala assim: diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Diligentemente. Então, o Senhor estava falando assim, olha, vocês estão agora prestes a tomar posse da boa terra. E a boa terra tem muito desfrute, tem muita abundância. Irmãos, e o perigo, por incrível que pareça, era deles entrarem na boa terra, ter aquela vida abundante, cheio de desfrute, né? Uma boa terra que Deus preparou para eles, e eles se esquecerem dos mandamentos do Senhor. Irmãos, muitas vezes quando a nossa vida, as coisas vão indo muito bem, está dando tudo muito certo, está tendo muita abundância, está uma situação muito tranquila, irmãos, nós corremos um grande risco de nos esquecermos dos mandamentos do Senhor, de nós nos afastarmos do Senhor. Senhor Jesus. E isso foi a história de Israel. A história de Israel, basicamente, de uma maneira geral, era assim, quando eles estavam em situação de tranquilidade, quando tinha abundância, eles se esqueciam do Senhor. E aí o Senhor permitia que levantasse inimigo, que levantasse problema, situação de prisão, situação de cativeiro, aí eles se voltavam ao Senhor, clamavam por misericórdia, Deus os abençoava, trazia livramento e passava um pouco, eles já esqueciam do Senhor. Então, para que isso não acontecesse, o Senhor falou, olha, vocês precisam guardar de maneira diligente a minha palavra. E isso é, inculcarás teus filhos e dela falarás assentado em sua casa, andando pelo caminho, versículo 7, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, isso mostra a importância de nós estarmos pensando nas coisas lá do alto, buscando as coisas lá do alto. Então, o contato com a palavra precisa ser um contato diário, precisa ser um contato várias vezes no dia, né? Não dá para a gente falar assim, já cumpri minha meta, de manhã cedo eu li a Bíblia, agora, irmãos, aqui fala assim, olha, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, era para deixar como um sinal na mão, como um sinal na testa, escrever nos umbrais da porta. Então, onde eles passassem, eles precisavam lembrar da palavra, lembrar dos mandamentos. E isso tem sido para nós uma grande salvação. Graças a Deus, nos últimos anos, na restauração do Senhor, irmãos, o que o Senhor tem dado para nós é valorizarmos a palavra do Senhor. Característica da igreja em Filadélfia é que eles tinham pouca força, mas eles guardavam a palavra e não negavam o nome do Senhor. Então, quando nós olhamos para o nosso meio, irmãos, nós podemos ver também que nós temos pouca força, né? Nós somos um número pequeno de irmãos, nós não temos uma expressão forte na sociedade, né? Nós não temos nossos deputados, os nossos senadores que vão dar apoio para nós, apoio político, mas o Senhor falou assim, olha, Deus se agradou de dar para vocês, pequenino rebanho, o seu reino. Senhor Jesus. Mas a característica principal de Filadélfia, que é o amor fraternal, irmãos, é que eles tinham o nome do Senhor e a sua palavra. E na restauração do Senhor, o Senhor veio trazendo para nós a importância de nós desfrutarmos da palavra, termos um viver da palavra. E o Senhor tem falado, tem revelado, tem mostrado o seu coração com relação à vida e com relação à obra, né? Então, tem um aspecto da vida que quando nós desfrutamos da palavra, e isso pode ser de maneira individual, né? Eu posso ali ler a Bíblia, ter um momento de oração com o Senhor, posso ler os evangelhos. Normalmente, quem está começando a ler a Bíblia, né, os evangelhos são mais simples para poder entender. Então, você tem aquele desfrute, irmãos, isso traz um desfrute espiritual e nos supre com relação à vida. E existe um falar de Deus, que é um falar para a igreja, com relação à sua obra. Ele tem uma direção. Deus tem algo para fazer nessa terra. Então, por um lado, a palavra nos supre de vida, supre a igreja com vida, e o falar de Deus, o falar atual de Deus, dá para nós também uma direção, para nós andarmos como um exército, fazendo a obra do Senhor, fazendo a sua vontade aqui nessa terra. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, uma das coisas que eles tinham
também Deuteronômio, capítulo 17, uma coisa bastante importante, interessante, é que quando o rei ele assumia o trono de Israel, vocês sabem o que ele precisava fazer primeiro? Será que ele precisava primeiro já estabelecer as suas leis, fazer o seu plano de governo? Falou, agora comigo as coisas mudaram, é assim que eu vou ter que fazer, é assim que vocês vão ter que fazer aqui no meu reinado. Agora eu assumi e agora as coisas vão acontecer do jeito que eu quero. Será que era assim? Deuteronômio 17, o versículo 18. Diz assim: também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos para os cumprir. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então, irmãos, a primeira coisa que o rei, quando assumisse o reino ali no trono em Israel, assumisse o reinado em Israel, a primeira coisa que ele tinha que fazer é uma cópia da lei para ele mesmo. Então ele tinha que pegar a lei, ele tinha que pegar ali os mandamentos, e ele tinha que escrever, fazer a sua própria cópia. Ele tinha que ter uma transcrição, né? a sua própria lei, a própria cópia da lei. Irmãos, isso ele tinha que copiar e depois falava para temer, a fim de guardar, isso fará para que o seu coração não se eleve. Não, ele fala assim, e o terá consigo, versículo 19, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos, com o objetivo de quê? De cumprir. Irmãos, o contato com a palavra, a leitura da palavra, é que dá o resultado de cumpri-la. Cumprir o desejo do Senhor e o mandamento do Senhor, irmãos, não é algo que vem do nosso esforço próprio. Nós não temos capacidade, mas como o Senhor tem falado para nós, né? A palavra faz a obra. Então, quando nós temos contato com a palavra, leitura com a palavra, leitura da Bíblia, comunhão na palavra, irmãos, espontaneamente essa palavra entra em nós e ela se cumpre. Porque a palavra de Deus, quando Deus fala, Ele quer cumprir algo, Ele tem algo para fazer, né? E por meio da Bíblia, por meio da leitura da Bíblia, da palavra do Senhor, essa palavra chega em nós e ela é cumprida. Senhor Jesus. E, irmãos, falar que ali em Deuteronômio, aquela orientação que o Senhor deu de inculcar nos filhos. Inculcar, irmãos, não é só você falar, é você colocar dentro da cabeça deles, né? E isso vem por repetição. Você tem que falar uma vez, tem que falar 2 vezes, tem que falar 3 vezes. E parece que você tem que... Não adianta muitas vezes falar uma vez só, né? A gente tem filhos e a experiência com os filhos é a nossa experiência com Deus, né? A gente fala, aí às vezes fala assim, mas filho, quantas vezes eu já falei para você, não é para fazer isso? Aí a gente volta para Deus e fala, puxa, quantas vezes Deus também já falou comigo, né? Mas, irmãos, a repetição da palavra, a leitura da Bíblia constante, repetição. A atitude que nós temos entre nós de compartilhar os versículos, compartilha, lê, a gente fala de novo, repete, a palavra é dada na conferência, depois a gente vê no alimento diário, depois a gente vê na mensagem. Irmãos, tudo isso, essa repetição faz com que essa palavra entre no nosso coração. Deus já nos conhece e sabe da nossa dificuldade em obedecer. Então, quando ele falou assim, vocês precisam inculcar na cabeça dos seus filhos. Porque, irmãos, ele sabia que ali naquela boa terra teria muita distração, teria muitas coisas. E se não ficasse inculcado na cabeça dos filhos, eles iam se perder também. Então, esse é algo que precisa ser... o Senhor fala isso para nós, a gente precisa colocar essa palavra dentro da nossa cabeça, tem que colocar dentro do nosso coração. Isso, irmãos, não vem apenas por uma leitura superficial, né? Numa pirâmide de aprendizagem, a gente vê assim que
uma das coisas que menos se aprende é você ler. Tudo que você lê, cerca de 10% do que você lê, você inculca, vamos dizer assim. Você pode na hora responder ali, mas 10% fica, né? Então, se nós apenas falamos assim, não, mas eu leio só a Bíblia, eu tenho a prática de ler. Uma vez, e uma coisa muito rica que os irmãos, que o Senhor restaurou para nós, é a prática de nós orarmos e lermos, né? A prática de nós imergirmos na palavra, com repetição, né? Fala para um, fala para outro, a gente fala de novo, repete, e a gente vai praticando isso vai entrando no nosso coração, vai tomando conta da nossa mente e vai ficando constituído em nós, né? Uma vez, um irmão falou para mim assim, uma vez eu li o Novo Testamento num dia só. Eu li todo o Novo Testamento. Aí você fala assim, mas quanto disso ficou? Irmãos, não que não devamos ler a Bíblia, né? É muito bom lermos a Bíblia. Mas assim, você pega a Bíblia, você lê um monte da Bíblia, e você fala assim, quanto isso ficou? Quanto Deus falou para mim nesse tanto que eu li da Bíblia? E aquela passagem fala assim, vocês examinam a Escritura, julgando ter nela a vida eterna, e de fato ela testifica de mim, mas o Senhor fala assim, contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Irmãos, a nossa atitude mediante a palavra não é examinar as Escrituras. A palavra serve, irmãos, para nos levar até o Senhor. Então que seja um versículo, que sejam 2 versículos, né, que a gente lê e a gente fala assim, inculcarás nos seus filhos. Inculcarás nos seus filhos. Senhor, eu preciso aprender isso aqui. Senhor, como eu posso praticar inculcar nos meus filhos? Senhor, me ajuda a inculcar nos meus filhos. Então, 2 palavras, né? Inculcarás nos teus filhos, 3 palavrinhas, você tem oportunidade de orar, você tem oportunidade de se arrepender, falar, Senhor, muda a situação da minha casa, me ajuda a colocar, como que eu vou praticar isso? Irmãos, e esse resultado dessa comunhão com o Senhor, é nós irmos até o Senhor, e aí o resultado é ter vida. Não é conhecimento, mas é ter vida. Amém? Graças a Deus. Então, isso mostra, quando eles estavam para entrar na boa terra, o Senhor falando a importância da palavra. O rei, quando assumiu o reino, ele não podia se julgar superior aos outros, mas ele tinha que ter a palavra para que ele aprendesse que ele não estava acima dos outros. Ele tinha algo para se cumprir também. Então, mostra que o Senhor, no Antigo Testamento, ele valorizava muito a palavra. A palavra é tão importante, irmãos, que a palavra veio até nós, o próprio Deus veio até nós como homem, e Ele era a palavra, Ele era o verbo da vida, né? Que estava ali andando no meio das pessoas. E durante todo o seu ministério, o Senhor falou, o Senhor trouxe revelação, falava em parábolas, depois trazia revelação, sempre trazendo o seu falar, se dispensando para as pessoas. E o Senhor morreu naquela cruz, depois Ele ressuscitou, e o Senhor, graças a Deus, Hebreus fala assim, que Ele falava antes pelos profetas, mas hoje Ele fala por meio do seu Filho. Então, por mais que Jesus tenha morrido naquela cruz, ressuscitado, Ele ascendeu ao céu, mas Ele continuou falando, aparecendo e falando. Numa experiência, Pedro estava ali pescando junto com alguns discípulos, né? E não pescaram nada a noite toda, a hora que eles estavam voltando, o Senhor falou para eles. Falou assim, lança as redes para o lado direito do barco. Eles falaram, mas Senhor, nós já pescamos a noite toda, não pegamos nada. Irmãos, o Senhor não estava falando com qualquer um ali, eles eram pescadores profissionais. Eles podiam falar assim, rapaz, quem que é esse que está na margem, que está falando? Né? Eles não tinham reconhecido o Senhor, querendo ensinar como é que jogar para o lado direito. Que diferença vai fazer para o lado direito ou para o lado esquerdo? Como se os peixes ficassem só do lado direito, né? Esse aí não está com nada não, o que ele está falando. Mas a palavra foi enviada e ela não volta vazia. A palavra entrou e ele falou, Senhor, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. E eles lançaram e o resultado foi uma pesca que eles não conseguiram nem tirar, estava rasgando as redes de tanto peixe. Isso foi o resultado da palavra. A palavra de Deus faz a obra. Quando nós recebemos a palavra de maneira simples, o resultado que a palavra, para aquilo que ela foi enviada, se cumpre, o resultado é obtido. E depois, numa outra passagem, dois discípulos estavam ali no caminho de Emaús, e o Senhor, já transfigurado, apareceu no meio deles, começou a falar com eles, e eles não reconheceram que era o Senhor. Depois que o Senhor saiu, eles falaram assim, puxa, não nos ardia o coração quando Ele falava conosco? Irmãos, eles não reconheceram o Senhor fisicamente.
o que atraiu o Senhor ali naquele momento atraiu as pessoas, não era mais o Senhor fisicamente, a pessoa dele humana, mas o seu falar. Quando ele falou assim, não ardia o nosso coração a hora que ele falava com a gente. Então, mesmo não reconhecendo, o falar do Senhor fazia a obra. E depois o Senhor usou Pedro para trazer a sua palavra, trazer a sua direção, principalmente ali para os judeus. Teve uma experiência, não vamos ver os versículos, irmãos, são vários versículos, mas para os irmãos entenderem a importância da palavra, depois que Pedro abriu ali, né, ele teve caminho para falar para os judeus, o Senhor quis também levar a salvação para os gentios e chamou Pedro, falou assim, Pedro, mata e come, né? Fez uma visão aparecer dos animais impuros, falou para ele, mata e come. Ele falou, Senhor, de modo algum, vou comer alguma coisa impura? Aí o Senhor falou de novo, mata e come. E por 3 vezes ele teimou o Senhor, até que depois o Senhor entendeu, e na casa de Cornélio teve ali a abertura da salvação também para os gentios. Então Deus usou Pedro para poder abrir essa porta da salvação para os gentios. Mas num determinado momento, Pedro estava sentado com os gentios, e aí chegaram aqueles discípulos de Tiago, e quando Pedro ficou sabendo que os discípulos de Tiago, que eram da circuncisão, eles eram bastante envolvidos com a religião, com o judaísmo, a hora que Pedro percebeu que os discípulos estavam vindo e ele estava sentado com os gentios, ele deu uma forma de disfarçada ali, saiu de perto dos irmãos e foi ter com os discípulos eu falei Pedro? Os discípulos de Tiago, né? Os discípulos de Tiago veio, Pedro saiu de perto dos gentios, foi ter com eles, e aí o Senhor percebeu e falou, não, por meio de Pedro não vai dar para continuar o trabalho com os gentios. E aí o Senhor chamou o apóstolo Paulo, aquele que perseguia os gentios, que perseguia a igreja de Deus, foi usado para Deus para levar o evangelho e abrir as igrejas, estabelecer as igrejas no meio dos gentios. Então Pedro e Tiago trabalharam mais com os judeus e Paulo foi o apóstolo que foi usado por Deus para alcançar os gentios. E depois, na morte de Pedro e de Paulo, o Senhor ainda usou o apóstolo João para poder trazer as últimas revelações, né? Para trazer o evangelho de João, para trazer, foi o último evangelho, as últimas epístolas, as epístolas de João, e trazer o livro de Apocalipse, que traz os acontecimentos desde a história da igreja, do começo da igreja até a Nova Jerusalém, até os últimos tempos. Então, depois que o Senhor usou ali o apóstolo João, por volta do 3º século também o apóstolo João morreu, irmãos, a igreja perdeu o falar apostólico, não tinha mais os apóstolos para poder falar para Deus falar por meio deles, a igreja perdeu o falar puro do Senhor. A igreja se misturou com a religião, e aí surgiram a doutrina dos nicolaítas, aqueles que estão acima, dominando o povo, e aí eles começaram a usar a palavra conforme os seus interesses, para poder fazer com que o povo os obedecessem, e a igreja caiu num processo de degradação. E graças a Deus, no nosso último século, né, vamos dizer assim, desde o século passado, o Senhor vem restaurando a igreja. Por meio de Sardes, né, por meio da restauração, a igreja começou a ser restaurada, Martinho Lutero, os irmãos conhecem um pouco da história, não é o objetivo nós falarmos aqui, mas a palavra, ela veio de novo a se tornar disponível, falar de Deus, a Bíblia se tornou novamente disponível aos cristãos, e aí Deus teve um novo caminho, que é o caminho da restauração. E hoje no nosso meio, nós cremos que o Senhor tem falado de maneira abundante, e esse falar é o que tem nos encorajado a avançar. Senhor Jesus, irmãos, sem palavra, o nosso destino é corrupção, é nós degradarmos, nós perdemos o primeiro amor e tudo ao nosso redor nós vamos ter problema. Sem palavra eu tenho problema no meu casamento, sem palavra eu tenho problema no meu trabalho, eu tenho problema com os irmãos, eu tenho problema com o próprio Deus. Por isso que é tão importante o falar de Deus, a palavra de Deus está sempre no nosso coração, na nossa mente, nós temos um coração de busca, de fome e sede pela palavra, para que o Senhor possa nos fazer avançar e nos edificar. Senhor Jesus, graças a Deus pela sua palavra, nós somos gratos ao Senhor porque a palavra tem chegado a nós cheio de frescor, cheio de encorajamento, e isso nos ajuda a prosseguir.
Senhor Jesus.